porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Então aqui Paulo está ainda concluindo o assunto acerca dos vasos para a honra e para a desonra. Como diz o texto, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Nós estamos aqui entendendo que o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, ainda está para acontecer. Ele está aí dando oportunidade daqueles vasos que se colocaram para desonra, para se arrependerem e se tornarem vasos de honra. Então, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra, a obra da ira, da justiça e do juízo de Deus sobre a terra. E como antes escreveu, como antes disse a Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, teríamos sido feitos como Gomorra. É por causa dessa descendência, queridos, daqueles que se fizeram vasos para a honra, que o Senhor ainda não trouxe a ira, o juízo sobre a terra. Porque se você lembrar como foi feito lá com Sodoma e Gomorra, você sabe que anjos foram visitar Abraão e disseram a eles, nós estamos indo a Sodoma e Gomorra trazer a ira de Deus sobre aquela cidade. A cidade onde havia uma promiscuidade na área sexual. Ali havia muitos homens que pervertiam os seus corpos, colocavam os seus corpos como desonra, e Deus disse, destruirei aquela cidade. Então essa é uma figura para o tempo da ira de Deus, quando no fim dos tempos ele também vai destruir essa terra por causa desses vasos que são para desonra. No entanto, Abraão fala aos anjos, mas e se lá tiverem 50 justos? E os anjos dizem, não, então por causa desses 50 justos nós não podemos destruir, não vamos destruir aqueles que são vasos de honra com os vasos que são para desonra. Não, nós não vamos fazer isso. Então Abraão começa a negociar para baixo, 40, 30, se houver 20, não faremos nada. Se houver 5, não faríamos nada. Então o que acontece? Encerra essa conversa, os anjos vão até Sodoma e Gomorra e retiram de lá o remanescente. E tiram de lá aqueles que são justos ou que foram justificados por alguma aliança. No caso Ló, que descende de Abraão, no caso Ló, que descende do irmão de Abraão, ele recebe uma herança junto com Abraão, e Abraão vai lá e os anjos vão lá e socorrem a Ló, tiram ele de lá. Então aí o Senhor entra com a ira sobre Sodoma e Gomorra. Então, por causa do remanescente, o Senhor não fez nada nos dias, até hoje o Senhor não fez nada em relação à ira dele sobre a terra. Enquanto esse remanescente, enquanto esses justos estiverem sobre a terra, a ira do Senhor não virá. Agora, o dia que o Senhor mandar os seus anjos para retirar desta terra aqueles que são o remanescente do Senhor, aí o fogo vai vir, a ira do Senhor vai vir, o dia do Senhor vai chegar. Mas isso é outro assunto para outra hora, e a gente vamos nos concentrar aqui. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Porque em João nós vimos lá que, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, deu-lhes o direito, né, de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. E por meio de quê? Por meio da fé. Então, enquanto a justiça do Antigo Testamento era por obediência a obras da lei, no Novo Testamento a justiça vem por crer e acreditar, no caso, ter a fé em Jesus Cristo para a reconciliação e para a manutenção do relacionamento de vida com Deus. Então, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Ou seja, aquela justificação por meio das obras, através da lei, eles nunca alcançaram, porque eles sempre
tropeçavam naquela pedra, as pedras da lei, as tábuas da lei. Ali eles sempre tropeçavam, eles quebravam. E aí o Senhor coloca uma nova aliança. Então ele vai estabelecer um novo fundamento. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, quando o Senhor envia Jesus, e no Antigo Testamento nós estamos vendo aí que este Jesus ele é colocado como uma pedra em Sião. Deus estabelece em Israel uma nova aliança. E o símbolo, a figura de fundamentação de como essa aliança vai ser feita, vai ser edificada uma relação a partir dessa nova aliança. É uma nova pedra que vem. Então essa pedra fundamental, pedra angular, é chamada de pedra de tropeço pelo profeta. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, queridos, a pedra a quais os edificadores rejeitaram, a pedra que é a pedra fundamental da edificação da igreja, a pedra aonde a igreja está sendo construída, a pedra é Cristo. Não tem como entender uma outra pedra aqui. Uma pedra que foi profetizada pelas antigas escrituras, por vários profetas. Então esta é a pedra que eles rejeitaram, mas nós que cremos, nós não estamos sendo confundidos acerca desta pedra. Eu não tenho nenhuma confusão em saber que esta pedra é Cristo. Ela é a pedra fundamental da igreja de Cristo. Continuando, Romanos 11, Paulo continua o entendimento. Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como falava Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então você perceba que sempre há um remanescente, sempre há aqueles que não quebram a aliança, que permanecem na aliança, aqueles que não estão aí sendo corrompidos, né, pelo pecado, se deixando levar pelo desejo da sua carne, mas estão firmes com a sua aliança. Então, mesmo dentro da aliança da antiga escritura, feita através de Abraão, até hoje existem remanescentes dessa aliança. Então, portanto, Deus tem que estabelecer como ele vai fazer para retirar esses esse remanescente dessa terra, no sentido de salvá-los. Porque se a nova aliança é em Cristo, e aqueles que não entenderam que Cristo ainda como veio para salvar os judeus, mas estão ali firmes na antiga aliança, então Deus tem um compromisso com esse povo. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas que diz a resposta? Reservei 7.000 que não se dobraram. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente. Olha, está falando neste tempo. Ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, a eleição da graça é o pacto, a nova aliança no sangue de Cristo. O propósito de Deus para salvar o homem por meio do sacrifício de Cristo, que foi feito mediante graça. Mas se é por causa da graça, então já não é pela obra da lei. Ou seja, de outra maneira, a graça já não seria graça. Ou seja, se a obra da lei é uma prática para alcançar uma justificação, então ela é de mérito daquele que a faz, daquele que pratica. Já a graça de Deus é a salvação sem mérito humano, é onde Deus salva por meio da fé. Então a única coisa que o homem tem que fazer é crer. E no Antigo Testamento ele tinha que obedecer às leis para ser justificado. E na Nova Aliança ele apenas tem que crer. Então aqui Paulo diz que é pela graça, senão não seria. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que
O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. O que significa eleitos? Eleitos significa aqueles que fazem parte da aliança. A aliança de Deus é o propósito de Deus, é o determinismo de Deus. Ele quer aliança com alguém, ele quer estabelecer. Isso não depende de quem quer, não depende de quem corre. É desígnio de Deus fazer aliança com o homem. Agora, tu, homem, quer fazer parte dessa aliança? É assim que está no texto. Essa eleição, ela é segundo o propósito de Deus, de chamar para si, dentre os homens, aqueles que querem se tornar filhos de Deus. Então é uma escolha e não um predeterminismo, tá? Como está escrito, mas Deus deu espírito de profundo sono. Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Isso aqui, queridos, ele entra em acordo e relacionamento com aquele texto de Jesus que disse que enquanto o remanescente, enquanto a plenitude dos gentios não tenha entrado, ele não virá. Então, ele só virá quando a plenitude dos gentios tiver entrado na aliança, tá? Se completado, né? Essa plenitude significa estar completo, né? Essa oportunidade de salvação. A Davi disse: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureceram-se-lhes os olhos para não verem, encurvaram-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Definitivamente, Paulo está perguntando. Então, essa pedra de tropeço foi para tirar eles da bênção, para tirar eles da promessa? De modo nenhum. Mas pela sua queda, ou seja, porque eles neste momento estão em queda, veio a salvação aos gentios. É aquilo que eu falei acerca no último vídeo. A oportunidade agora está para aquele que não é judeu. Então é um tempo de Deus para salvar aqueles que não são judeus, aqueles que não fazem parte da antiga aliança, tá certo? Aos gentios para os incitar à emulação. E se a queda é a riqueza do mundo, ou seja, se o tropeço dos judeus é a salvação dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios. Paulo falando agora aos gentios, que enquanto for apóstolos dos gentios, exalto o meu ministério. Se você observar na disposição da pregação do evangelho pelos apóstolos, você vai ver que uns foram enviados à casa de Israel, aos judeus. Outros foram enviados aos gentios. E Paulo diz assim, eu sendo judeu, fui enviado aos gentios, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne. Significa dizer, incitar a um sentimento, incitar a um, vamos dizer assim, a um processo de também querer entrar na nova aliança, os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Aqui, a primícia e a raiz se refere a Cristo, como igreja, como raiz da nova aliança. Então, todo aquele que se ligar a esta raiz, todo aquele que se tornar ramo desta oliveira, for enxertado nela, será salvo. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Aqui, queridos, é que eu quero dizer, olha só a puxada de orelha que Paulo dá. Ele está dizendo que os judeus tropeçaram,
Ele tá dizendo que os judeus foram como a oliveira de Deus no Antigo Testamento, tá certo? Ele está dizendo que os judeus rejeitaram a nova aliança e que nós, que não tínhamos nada a ver com essa oliveira, nós éramos como sendo zambujeiro, nós fomos enxertados em lugar deles, feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira, que Jesus se coloca agora como essa outra oliveira. E nós vamos ver o texto, as duas oliveiras. Ele se coloca como essa outra oliveira, porque é uma nova aliança. Paulo puxa a nossa orelha e diz: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então cuidado, meu irmão. Cuidado do que você fala acerca deste povo, porque no meio deste povo tem um remanescente. E se você colocar esse povo no coletivo como sendo todos eles indignos, e sobre eles você falar injustiça, você vai estar misturando aquilo que Deus estabeleceu como povo dele no meio dos judeus, porque tem um remanescente ali. Então não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então cuidado, você pode ser cortado por julgar o teu irmão, porque ele é teu irmão. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, verdade. Alguns ramos foram quebrados ali naquele momento em que Cristo foi crucificado na cruz porque o rejeitaram. E nós, os zambujeiros, como oliveira brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Está bem, pela sua incredulidade, porque eles não creram, foram quebrados. E tu estás em pé porque você creu. Então não te soberbeça, mas teme, querido. Tema esta palavra. Paulo está dizendo: não se glorie, não se ensoberbeça, porque você entendeu o Evangelho. E eles não entenderam. Eles não entenderam por um propósito maravilhoso de Deus, que foi para te salvar e me salvar. Então, se Deus teve misericórdia de mim e de ti, olha o que Deus vai fazer. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são eles são os ramos naturais. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade de Deus para conosco, a severidade de Deus para com Israel, para com os que caíram, severidade. Eles tropeçaram. Mas para contigo, bondade de Deus, benignidade. Isso se permaneceres na sua benignidade. Se da mesma forma que Deus é bom, você permanecer bom. De outra maneira, também tu serás cortado. Paulo chama a atenção nossa, os cristãos, para olhar para Israel e não vermos nele uma inimizade, não vermos neste povo, o povo de Israel, aqueles que são indignos, mas saber que por causa da incredulidade deles, até hoje, Deus estabeleceu um tempo, um limite, uma paciência de Deus para com nós gentios. Então, para que a gente não seja cortado da oliveira que é Cristo, temamos em dizer qualquer coisa acerca do povo de Israel. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, porque Deus vem chamando este povo para a fé. Ele vem chamando este povo para a fé. Ele não desistiu. Tem lá aqueles que vão se chegar a ver a Cristo e entender a Cristo no que diz tocante ao Messias. Então, eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque apesar de ter sido cortados, como nós fomos enxertados, eles também poderão ser novamente enxertados. Porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Porque se tu fosses cortado do zambujeiro, do natural zambujeiro, falando de nós gentios, e contra a nossa natureza, enxertado na boa oliveira, que é Cristo, quanto mais esses, que são naturais. Olha como que Paulo exalta a questão da responsabilidade de Deus em relação à aliança com Abraão.
Deus tem um compromisso com a palavra dele. Ele não volta atrás naquilo que ele disse. Se ele falou que daria uma descendência a Abraão e que essa descendência povoaria a terra e que essa descendência seria gloriosa, queridos, mistério de Deus aqui, para nós entendermos mais à frente. Mas esta promessa que Deus fez a Abraão, ele está guardando e está guardando esses homens, esse povo. Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Ou seja, para que você não tire conclusão per si. Presumais de vós mesmos é as doutrinas, as teologias que vêm ocorrendo acerca da escritura do Antigo Testamento. Paulo está dizendo assim, olha, não quero que você ignore esse mistério. Por que Deus tem ainda alguma coisa a realizar no meio do povo judeu? É um mistério de Deus, essa reconciliação, como isso vai se dar. Então, para que você não presuma, para que você não tenha um entendimento pessoal acerca do que está falando, Paulo diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E aqui eu vou comparar o texto que Jesus disse, não só Paulo. Paulo está aqui, na verdade, concorde com o que o Senhor Jesus Cristo disse, que este endurecimento veio a eles para que nós pudéssemos entrar na aliança. A aliança é para eles. E nós estamos pegando carona. Essa é a verdade. Ok? Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Queridos, veja como tem esta frase, como está escrito. Eu vou bater muito nessa tecla. Para que todo aquele que quer revelação acerca do Evangelho, revelação acerca de Apocalipse, você não vai ter revelação enquanto você não olhar para os antigos marcos, aquilo que Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento. Se você não olhar para lá, não se dobrar à Escritura do Antigo Testamento para conhecê-la, você não terá a revelação de Deus. Você sempre vai estar como se diz, tateando assim no meio do escuro, tentando entender alguma coisa, mas não com clareza. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador. Lembra? Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Está vendo Jacó aqui? Jacó não é Israel, como eu te falei? Aqui poderia estar escrito, e desviará de Israel as impiedades, mas ele põe o nome Jacó. Para que você entenda que Israel, no sentido todo, como nação, descende das 12 tribos de Jacó. São as 12 tribos de Jacó. Não são apenas duas, Benjamim e Judá, mas todas as 12. Porque são 12 filhos de Israel. Então, para não ter dúvidas de que ele tem uma aliança com as 12 tribos, Paulo chama Jacó. Ele não fala Israel, né? Para confundir as pessoas. Ele fala Jacó, porque Jacó teve 12 filhos. São 12 tribos. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O que significa dizer? Que há um tempo futuro, no qual Deus vai tirar os pecados acerca de Israel. Foi feito na cruz, claro que foi feito na cruz, mas a reconciliação com este povo ainda vai acontecer. Porque, quanto ao Evangelho, são inimigos. Então, Paulo já está estabelecendo aqui qual é o sentimento dos judeus em relação aos cristãos. Lembra que eu disse para vocês? No próximo vídeo nós vamos ver o porquê. O porquê. E o porquê é maravilhoso. O porquê é por causa da misericórdia de Deus comigo e contigo, que não temos nada a ver com esse povo, que não somos descendência de Abraão, e no entanto o Senhor endureceu o coração deles para que nós entrássemos na aliança e nós nos fizéssemos participantes da oliveira verdadeira que é Cristo. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Daí a explicação que você queria.
Porque se não fosse essa inimizade, que por um momento parece ser uma coisa terrível, por outro lado é uma coisa gloriosa, porque ela abre oportunidade para gentios. Ok? Então, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, por causa do patriarca, por causa de Abraão, Deus ama esse povo. Então, se você diz amar a Deus, como eu finalizei o vídeo passado, e você não ama esse povo, e Deus ama, e você não ama, você tem o amor de Deus na sua vida? Pense nisso. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, Deus não vai voltar atrás na palavra dele. Se ele deu uma palavra a Abraão, se ele fez uma aliança com Abraão, se ele fez uma promessa com Abraão, e em Abraão há uma aliança, há uma eleição, é sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, e essa misericórdia veio a nós por causa da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela mesma misericórdia a nós demonstrada. Então haverá um tempo para alcançarem, está no futuro. Eles vão alcançar. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Ele está dizendo o seguinte: porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Tanto judeus como gentios, tanto judeus quanto cristãos. Todos foram pecadores, todos pecaram. Todos merecem o castigo de Deus. Mas Deus está usando misericórdia para com todos. E aí Paulo encerra o capítulo 11 dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem pode, meus queridos, numa sã consciência, o entendimento racional, entender como Deus age, o mistério de Deus acerca de como salvar o homem para não ferir nenhuma das alianças, para não voltar atrás e quebrar a sua própria palavra. Quem compreendeu a mente do Senhor? Como que ele age? Como que ele trabalha? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Ou seja, Deus está devendo alguma coisa porque você fez alguma coisa por Deus? Não, querido. Na verdade, nós é que devemos tudo a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, e é a Ele eternamente. Amém. E agora, queridos, eu quero que você ouça o próximo vídeo. Ele vai falar sobre a diferença, a inimizade que existe no meio do povo cristão. E eu vou explicar por que isso acontece. Fique com Deus, fique bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.